Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Que Deus abençoe e proteja cada um de nós. Então, falar hoje sobre mais uma palestra de Frei Inácio sobre Maria. E a gente vai falar, o título será Por que Maria se casou? Há algumas décadas, Paulo Gerster despertou uma violenta polêmica com sua interpretação exegética de Lucas, capítulo 1, 34. O autor opinava que Maria, com suas palavras, não conheço o varão, referia-se à sua situação presente e não aludia ao voto de virgindade. Era como se dissesse: Anjo Gabriel, como poderia ficar grávida agora, se estou no período dos esponsais? Não coabitei, nem posso coabitar com José até o dia da condução? Conforme a interpretação do exegeta alemão, essas palavras não têm alcance intemporal. Não pode estender-se ao passado e ao futuro. Como se dissesse: não conheci, não conheço, nem tenho intenção de conhecer homem. Mas o verbo não conheço precisa ser entendido rigorosamente no tempo presente. Da mesma opinião, participa outro notável exegeta alemão, Joseph Schmid, no grupo chamado Comentário de Ratisbona, segundo o qual as citadas palavras referem-se ao fato de que, naquele momento, era apenas noiva e não casada. E nessas palavras não se pode ver a expressão de um voto ou, ao menos, o propósito firme de uma virgindade perpétua. Entretanto, a tradição católica, segundo a interpretação de Santo Agostinho, deu ao verbo não conheço, no presente, uma amplidão que abarca o passado, o presente e o futuro, como se fosse um verbo interpessoal que abrangesse todos os tempos da conjugação verbal. É como se dissesse: não tenho intenção de ter relações matrimoniais com nenhum homem em toda a minha vida. Todos os idiomas precisa Rixiote, até os modernos, usam o tempo presente com uma intencionalidade extensiva para o futuro. Como quando dizemos: eu não estudo medicina, eu não vou ao estrangeiro, eu não me caso com essa mulher. Maria teria falado nesse sentido em Lucas 1, versículo 34. É preciso distinguir duas coisas: a maternidade virginal e a virgindade perpétua. A maternidade virginal é um dado constatado pelo Evangelho de muitas maneiras e, do ponto de vista da fé, um fato inquestionável. Os que negam são os que não admitem o milagre por princípio. A virgindade perpétua tem fundamentos bíblicos, mas sua força principal emana da tradição. É doutrina dogmática definida no Concílio de Latrão, no ano de 649. Em todo caso, a virgindade perpétua é um dos pontos mais firmes na Mariologia, é um dos ensinamentos mais sólidos e antigos da Igreja. Não cabe a este livro penetrar em terreno tão vasto com preocupação crítica, mas falamos muitas vezes sobre o valor e o significado da virgindade. A meu ver, o argumento bíblico mais forte, embora indireto, sobre a virgindade perpétua de Maria está no fato de Jesus, ao morrer, entregar sua mãe aos cuidados de João. Se Maria tivesse tido mais filhos, teria sido um absurdo, do ponto de vista afetivo e jurídico, entregá-los aos cuidados de um estranho, estabelecendo, além disso, uma relação materno-filial com ele, João. Embora esse episódio João 19, 25 a 28,
insere também um significado messiânico, como explicamos amplamente em outro momento. Não exclui em Jesus a intenção de um encargo familiar. E assim o interpretou João, já que recebeu em sua casa. João 19, 27. Para mim, esse fato tem uma força incontrastável, embora indireta, sobre a virgindade perpétua de Maria. Parece-me o argumento bíblico mais forte quando Jesus morreu filho único, Maria ficou só, sem nenhum familiar direto, e João foi encarregado de cuidar dela com carinho até o fim dos seus dias. Quer dizer, então, do voto de virgindade perpétua? Hoje em dia, toma corpo com força cada vez maior entre os mariólogos. A ideia de que Maria deve ter concebido, decidido e formulado a decisão de viver em virgindade depois da anunciação, pessoalmente parece-me muito acertada essa situação, a partir de nossos conhecimentos sobre a personalidade da mãe. Nós sabemos que Maria era uma mulher de reflexão e interioridade. Deve ter ficado fortemente sensibilizada e profundamente impressionada ao perceber de que maneira Deus, contra a opinião pública da história de Israel, apreciava a virgindade e de que maneira o Senhor associava definitivamente a virgindade aos mistérios da encarnação. A mãe, conforme seu costume, deve ter feito essa novidade, dar voltas e mais voltas em seu interior, com um grande impacto para ela mesma. À luz da presença do Espírito Santo, pensando que nunca ninguém tinha ficado grávida sem coabitar com um varão, que para Deus tudo é possível. Comovida e agradecida, porque justamente ela tinha sido escolhida para a consumação dessa prodigiosa maternidade da virgindade. Teria amadurecido a ideia até sua formulação completa, de fazer ao Senhor a homenagem de ficar sempre virgem. Se a pessoa do Filho de Deus ia ocupar aquele seu seio, não seria decoroso que nenhum outro ser ocupasse aquele corpo, seria só para Deus. Por que se casou? Com a anunciação mudaram-se todos os seus planos, foram colocados num torvelinho de acontecimentos que a ponham numa situação fora de série e em todos os sentidos. Antes da anunciação, como explica Esquimide, Maria preparava-se para o casamento e um casamento normal. Mas agora, depois desse acontecimento, já que seu destino era excepcional, tinha que viver também em uma situação de exceção. Por que se casou? Se Maria tivesse um filho sem ser casada, criar-se-ia uma situação insustentável para ela, e somente para o filho. É fácil imaginar a situação. Em um lugarzinho onde o universo humano é muito limitado, onde todos sabem as histórias aumentadas de todos, onde as pessoas vivem presas a preconceitos e costumes, onde mal existe privacidade para as pessoas. Porque tudo está descoberto, pasto fácil e saboroso. Para as más línguas, é fácil imaginar a situação insustentável de Maria se fosse mãe solteira. Pior ainda, para Jesus viria a ser impossível qualquer atividade evangelizadora. Como explicamos mais acima, deve ter sido infinita a delicadeza com que José se aproximou de Maria. Depois que o céu lhe revelou o destino e a dignidade de sua noiva, os dois tão sensíveis para as coisas de Deus, depois de longas conversas, teriam chegado ao compromisso de viver unidos em matrimônio virginal
dando cobertura ao sacrossanto mistério da encarnação e colaborando com Jesus Cristo na salvação do mundo. Um leitor moderno dificilmente poderá entender isto, em razão do ambiente secularizado e freudiano em que estamos todos. Para entendê-la, seria preciso entrar no mundo das pessoas para as quais a única realidade é valor, é Deus. Shalom para vocês e até a próxima, Deus assim me permitir.